Não tendo podido praticar o mal, o espírito de uma criança que morreu em tenra idade pertence a alguma das categorias superiores? Resposta: se não fez o mal, igualmente não fez o bem. E Deus não isenta das provas que se tenha de padecer. Não o será pelo fato de ter animado uma criança, mas que já progredira até a pureza. Então, essa ideia, né, esse senso comum de que criança é anjinho, morreu, criança é anjinho, ou como algumas correntes católicas, vai para o limbo, vai para isso, vai para aquilo outro, essa não existe uma relação nem receita de bolo para isso. O espírito, se não fez o mal e não fez o bem, é um espírito de terceira ordem, já está lá na escala espírita, como os neutros, por exemplo, são espíritos de terceira ordem. Então, Deus, na sua lei de justiça, dá a cada um segundo suas obras. Se não fez o bem, não é bom. Se não fez o mal, não é mal. Mas se não fez o bem e nem fez o mal, é neutro. E só pelo fato de não fazer o bem, é de terceira ordem. Então, essa é uma questão importante. Ah, mas então existe no mundo espiritual regiões para crianças que desencarnaram. Essas fantasias, né, são muito interessantes. Porque após a morte, o espírito conservaria a sua personalidade de criança, e isso se for um espírito muito atrasado, que em poucos meses ou poucos anos, né, ficou preso a uma personalidade, da qual ele já viveu muitas outras milhares de vezes. Por que ele ficaria preso àquela? Apenas por uma questão psicológica, um apego psicológico, né? Como nós vemos pessoas que têm problemas psicológicos, por exemplo, uma pessoa de alta idade, idoso mesmo, idoso clássico, que se veste como se fosse adolescente, que vive como se fosse adolescente, você vê que tem tanto homem como mulher, acha que ainda quer brincar igual criança, quer fazer coisas de criança. Isso são problemas psicológicos, isso não tem nada a ver com evolução, né? No sentido de é mais ou menos evoluído. Isso é um apego. Então, às vezes, o espírito se apresenta como criança por apego. Pode ser para querer mostrar sua identidade de criança, mas se ele acredita ser aquilo, ele está auto se mistificando. Por quê? Ele tem as suas encarnações passadas. Pode acontecer que, por expiação, ele ainda não tenha tido oportunidade de acessar essas encarnações anteriores, mas ele vai acessar e vai recobrar a sua consciência de ser milenar. Não é que ele teve uma, duas encarnações, ele teve milhares de encarnações. Então, é um ser bem maduro, que já viveu muitas vezes. Então, essa personalidade de criança, muitas vezes, é mistificação, ou automistificação, ou algum problema psicológico muito claro. Ah, mas lá no centro espírita a pessoa fala igual criancinha, com o espírito que acha que é criança. Isso é o problema da pessoa que quer falar isso, né? Agora, aquele ali é um ser inteligente. Não é porque você vai falar como criança que ele não vai entender. Vai entender sim, ok? Pensa sobre isso.